Olá, sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida Festa Literária Internacional de Cachoeira. Eu sou Edgar Abeúz e vou acompanhá-los nessa jornada de lembranças tão queridas e tão afetivas. Durante todo esse final de semana, vamos relembrar cada uma das 9 edições da Flica, especialmente as mesas literárias e a programação musical das intervenções artísticas. O Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, e a realização da Cali In Content. E nesse sábado de manhã, o primeiro programa Flica na Rede vai relembrar a nossa estreia, lá em 2011, na primeira edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, que nasceu com tudo. 6 dias de evento, mais de 30 autores participantes, todos reunidos no palco do claustro do Conjunto do Carmo e mais 6 shows musicais na orla do Rio Paraguaçu, que beira aqui a nossa belíssima cachoeira. Então, vamos comigo, vamos começar essa jornada de memórias da Flica? O nosso primeiro convidado é cearense, mas radicado no Recife, Pernambuco. É médico, autor de romances, contos, peças teatrais, crônicas e livros infanto-juvenis. Publicou, entre outras obras, os livros de contos Faca e O Amor das Sombras e o premiado romance Galileia. Ronaldo Corrêa de Brito, o espaço do Flica na Rede, especial Flica 2011, é todo seu. Seja bem-vindo, Ronaldo. Olá, Edgar. Olá, Flica. Então, já vai todo esse tempo, não é? Meu Deus. 2011 são 10 anos, não é? É um tempo grande. Eu guardo as melhores lembranças dessa passagem pela Flica. A mesa foi uma mesa super quente, quentíssima. Eu dividia com Marcelino Freire, que é uma pessoa muito incrível. Nós parecíamos uma dupla afiada de violeiros repentistas. Ele jogava um mote para mim, eu jogava um mote para ele. E isso criou uma dinâmica como poucas vezes eu tive nas inúmeras festas literárias das quais eu participei. Bom, havia toda a atmosfera vibrante da plateia. Poucas vezes tive uma plateia tão participante, tão disposta a rir, a aplaudir, a perguntar, de forma que, entre as, como eu já falei, inúmeras festas literárias em que eu participei como palestrante, em poucas delas, eu diria, eu senti tanta emoção como nessa Flica. Talvez porque a gente estivesse dentro desse útero do recôncavo, ao lado de uma das mais lindas capelas que eu já vi. Nesse tempo, Mãe Fininha, a famosa Mãe Fininha, daí do recôncavo. Depois eu encontrei em fotografia numa festa lá em Bogotá. Me impressionou muito, me disse coisas que me impressionaram. Toda noite tinha aquela grande festa, rodadas de samba de roda, e foi tudo muito incrível. E a gente falava de literatura nas mesas, ia escutar os companheiros escritores falarem de literatura em suas mesas, e quando saía à rua, continuava falando de literatura, de forma que a gente vivia na Flica um ambiente da mais alta efervescência literária. Parabéns a vocês, é inesquecível. Ô, Ronaldo, que lindo isso, né? E Cachoeira, realmente, durante a Flica, ela respira literatura, né? Você tem alguma coisa que te marcou muito, assim, da cidade, da Cachoeira? O meu encontro com Mãe Fininha. Nossa. Nos levaram para conversar com essa mãe de santo, que acho que tinha 107 anos na época, era o que se dizia. E eu nem sei se estou dizendo o nome correto, Mãe Fininha. Ela tinha um nome... Certo. Como é? Está certo, não está? Tá certo, tá certo. Então, mas o nome dela parece que é Narcisa. E aí, ela cismou comigo. Ela cismou
porque ela olhou para mim, viu o meu santo de frente, Orixalá, Oxalá, e me perguntou quem me tinha dado de santo de coxa. Eu disse que tinha me dado de Ançã. Ela zangou-se, disse que era impossível, que não se misturava azeite com água, eu não podia ter um Ançã em Orixalá, e aí ela me cortou da relação dela. Atendeu todo mundo muito bem, conversou, brincou, riu e ficou amuada comigo, bem amuada mesmo. E quando eu saí, já ia embora, assim, eu fui lá pedir a benção dela, aí ela me deu um puxão grande, que eu nem sabia que ela tinha tanta força, me puxou para junto dela e disse: você pensa que eu não sei das coisas? Quando eu olhei para você, eu vi, seu Oxalá. Inhaçã, não. Você é filho de Iemanjá. Eu Que achei coisa maravilhosa. que foi muito, muito, muito incrível. Mas tudo na Flica foi muito incrível. Muito incrível. E Verdade, a vou Flica. voltar como leitor e como plateia. E a gente vai estar aqui de braços abertos para te receber, Ronaldo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? A gente está vivendo um momento difícil, né? Pandemia, isolamento social. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para o nosso público aqui da Flica na Rede. Bom, todos esses sofrimentos, eles só terão sentido se eles causarem uma transformação. Uma transformação. E uma transformação para melhor. Nós precisamos de transformações, de gestos, de atitudes. Como, por exemplo, a mais recente do padre Lancelotti, que foi como uma picareta e, não apenas simbolicamente, mas gestualmente, atuou, manifestando todo o horror dele na construção daqueles espectros de concreto que impediam que os pobres se abrigassem debaixo dos viadutos. Então, nós precisamos que essa pandemia nos ensine a ir além de intenções, que a gente passe para o gesto, para a ação, e que essa ação se refira sempre a um gesto para o outro, um gesto de amor ao outro, de servir ao outro. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. A gente assim ficou muito emocionado, né, com o seu relato. Assim, realmente a gente está precisando muito dessa transformação, desse afeto nesse momento, não é? O gesto do padre Lancelotti foi emocionante. Você falou aqui, eu estava arrepiado porque eu vi, foi agora recente. E me conte uma coisa, Ronaldo, como é que está a sua produção? Não é? Tem livro novo vindo por aí? Eu lançaria um livro novo em 2020, em abril, já estava tudo programado, todos os lançamentos programados, as várias viagens, mas com a pandemia, como a minha literatura ela é lançada sempre muito presencialmente, muito com a presença do autor trazendo o livro, então o meu livro foi adiado para 2021. Ele se chama A Arte de Torrar Café. É um livro de narrativas para além da mera ficção. Bom, vocês vão precisar ler para entender o que é mesmo que é. Nesse tempo, em 2020, eu escrevi bastante, sobretudo ensaios, muitos ensaios, e estou me preparando para um livro novo, mas ainda expectando o que é o novo que eu vou ter a dizer depois dessa pandemia, qual é o novo que o leitor está precisando ouvir, receber. O que é essa literatura pós-pandêmica, que não tem necessariamente que tratar de pandemia, mas já tem esse livro, que é A Arte de Torrar Café. E a gente está aqui ansioso esperando por ele. Ronaldo, obrigado pela sua participação. Cachoeira te agradece por essa troca. Eu que agradeço de coração, querido. Por essa memória riquíssima. E a gente te espera de volta aqui, viu? Irei com certeza, já disse a Midar. Vou aí só para bater perna. Viu? Abração. Vem, a gente está te esperando. Um abraço. Nascido e criado no subúrbio carioca de Irajá, formado em Direito e em Sociologia, ele é escritor, compositor, sambista, teatrólogo e dicionarista, pesquisador da cultura afro e uma referência no pensamento negro no Brasil. Autor de uma obra constituída por contos, crônicas e poesias, participou de 2 mesas na Flica 2011.
Contexto Racial nas Américas, com Rodrigo Constantino e Livy Sovic, e a outra, uma mesa solo, especial à sua obra, dedicada ao samba na realidade e na ficção. Mestre Ney Lopes, conta pra gente uma memória da Flica 2011. Alô, amigos de Cachoeira. É aqui Ney Lopes, 10 anos depois, fazendo uma memória da incrível viagem à Cachoeira para a Flica em 2011. Bem, foi tão impactante a minha viagem, marcou tanto meu trabalho, minha emocionalidade, que mal chegada aqui eu já estava escrevendo um poema que foi publicado numa coletânea intitulada Poétnica e que diz assim: samba em roda de cachoeira, a moda de bandeira. Mulata velha, ex-escravista açucareira, feita no jeje tipo agroexportadora, mulata velha de tabaco e atabaques, beneficiando fumos e vapores maléficos de charutos finos. Mulata estrela d'alva danemaniana, chachando e machucando o samba miudinho no super suerdic swing do pandeiro. Me diz, com quantos paus se faz um rio tão paraguaçu assim? Me assunte, não é por mal que lhe pergunte. A Bahia nasceu Jejorubá no Mojubá e o baiano criou? Mentira, cascata, fuleira, ioiô. A Bahia nasceu Jeje Angola Nagô, em Cachoeira, feita de açúcar. E um dedinho de dendê, é claro. Ney Lopes, com um abraço. A Flica tem um dever de gratidão muito especial para a Combira. A forma carinhosa pela qual todos conheciam o professor Ubiratã Castro de Araújo. Quando o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, ele fez questão de receber e incentivar os meninos, como ele chamava Mirdá, Aurélio, Alain e Marcos. Deu sugestões, indicou caminhos, mobilizou a instituição que comandava a se fazer presente em nossa primeira edição. Iniciada a Flica 2011, fincou os pés em Cachoeira, participou de mais de uma mesa literária, vibrou com os meninos pelas conquistas. Com doutorado em História pela Sorbonne, autor de ficção e tendo presidido a Fundação Palmares, Bira foi um amigo a nos incentivar e alegrar, nos entristecendo apenas por não estar aqui hoje, vibrando mais uma vez conosco pela Flica. Muito obrigado, professor Ubiratã Castro. Bem, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso Flica na Rede, com o programa da primeira edição da Flica em 2011. Então eu vou conversar com ele, que passou parte da infância aqui na Bahia, em Paulo Afonso. Começou a escrever cedo para o teatro, tendo a primeira peça encenada quando ele contava 14 anos. Seu livro Contos Negreiros ganha o Jabuti de 2006, o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, vem em 2014 pelo romance Nossos Ossos. Ele também é editor, professor, foi meu professor de escrita criativa e produtor cultural, responsável pela Balada Literária, uma referência para os eventos literários. Marcelino Freire, que prazer encontrá-lo nessa cachoeira virtual. Eita, uma cachoeira virtual que poderia ser presencial. Vamos esperar a vacina aí, que eu tenho muita saudade dessa cidade. Lembro muito bem quando estive aí há 10 anos, uma festa linda. É muito emocionante aí estarmos aqui conversando, né, atravessados por uma pandemia, mas conversando e celebrando de alguma forma esse evento que acontece há 10 anos. Né? Verdade. Você esteve aqui com a mesa Contos, Sínteses e Completude com Ronaldo Corrêa de Brito, que já participou da gente aqui na conversa do Flica na Rede. Qual a sua cena mais marcante durante essa mesa, Marcelino? Olha só, estar com o Ronaldo Corrêa de Brito é sempre uma emoção. Um amigo que eu conheço há muito tempo, ele é cearense, mora no Recife há muito tempo, é um grande amigo, e a gente se encontrar numa mesa em que a gente leu contos, o Ronaldo Corrêa de Brito naquela entrega muito pessoal, né, na leitura que ele faz, muito peculiar, muito marcante, e a gente leu contos, né, nós éramos mediados pelo Aurélio, e foi uma conversa muito instigante. Encontramos leitores e leitoras aí que festejaram a nossa chegada, foi um encontro valiosíssimo.
Mas eu queria contar uma história antes de chegar à Flica, porque essa Flica aconteceu no mês de outubro de 2011 e no mês de novembro, porque além de escritor, eu tenho um evento literário que acontece há 16 anos em São Paulo, a Balada Literária. Ela ia acontecer no mês de novembro e eu estava esperando uma resposta importantíssima que não chegava nunca. Já era o mês de outubro, esperando a confirmação do Caetano Veloso, que iria participar de uma homenagem ao Augusto de Campos. Então, o carro que estava me levando até a Flica passou por Santa Amaro da Purificação, e eu não sabia que entrava na cidade e que passou exatamente na rua da casa da Dona Canoa. Dona Canoa. Ali é a casa da Dona Canoa, aí eu falei, Caetano Veloso vai confirmar hoje. E não é que ele confirmou? Então, é um sinal dos deuses e esse caminho maravilhoso, cheio de energia positiva, até a Flica. É a energia do nosso recôncavo, Marcelino. Deixa eu te perguntar, sobre Cachoeira, não é? Você curtiu a cidade, passeou pela cidade, o que é que te marcou mais aqui em Cachoeira? A história, cada esquina tem uma história. Estamos falando de energia, existe uma energia ali de afirmação, de enfrentamento e resistência. Então, aquele lugar, de fato, já nos abraça com muita energia, né? E com muita autonomia, né? De atitude, quando eu digo. É uma cidade que nos coloca ali no eixo. Então, a Cachoeira eu lembro sempre como energia. Olha aí, eu já falei que a caminho de Cachoeira eu já fui abençoado por essa afirmação positiva, que dirá a própria Cachoeira. Que maravilha. Olha só, agora a gente vai conversar aqui com Helenilson Fernandes, conhecido como Léo. Ele é morador do Caquende, aqui um bairro de Cachoeira, tem 30 anos, participou da sua mesa. Léo, vem para cá conversar com o Marcelino. Menina, é muita emoção estar aqui nesse encontro delicioso, enfim. E ver o quanto você é esse escritor, porque a gente tem a ideia de escritor que está um pouco acima, enfim, você é muito acessível, você é um escritor muito acessível, uma pessoa de uma sensibilidade incrível. Enfim, eu estou muito emocionada, agradeço a toda a equipe por ter me convidado para estar aqui. E, Marcelino, eu vejo que durante seu processo de vida, você fala muito em saudade, você fala nos seus contos de saudades de alguns lugares, de coisas específicas. E aí eu queria ouvir um pouco de você, se esses 3 lugares dos quais você passou, por exemplo, Sertânia, Recife, Paulo Afonso, de como esses lugares eles entram na sua literatura, assim, de uma maneira muito incisiva e muito gostosa de se ouvir, e o quanto sua mãe ela está presente em suas obras. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, mais um pouquinho, né? Eu tenho a minha Dona Canoa, eu estava falando aí, a minha Dona Canoa era a Dona Carminha, também com CA, Carminha, Dona Carminha, de Sertânia, que teve 14 gestações, das 14 gestações, 9 vingaram. Eu nasci no sertão de Pernambuco, em Sertânia. Depois a família toda foi para Paulo Afonso, na Bahia. Eu achei que eu ia ficar lá em Paulo Afonso a minha vida inteira. Aí, aos 8 anos de idade, a família toda foi para o Recife. E aos 24 anos eu cheguei em São Paulo. Estou falando aqui direto de São Paulo. Mas olha só, estou falando aqui direto de Sertânia. Sertânia não saiu de mim. Paulo Afonso não saiu de mim. Está tudo na minha escrita. Toda essa saudade da qual você falou, Léo, toda essa geografia eu carrego comigo. Eu lembro que meu pai dizia assim, olha, meu filho, você está saindo de Sertânia, mas quando você chegar em Paulo Afonso, não vai dizer que nasceu em Paulo Afonso. Quando eu cheguei no Recife, quando chegamos ao Recife, meu pai falou, tem gente que tem vergonha de dizer que nasceu no sertão. Você não venha dizer que é do Recife, não. Você é de Sertânia. Então, meu pai tinha essa afirmação. Quando eu cheguei em São Paulo, que as pessoas perguntavam para mim, de onde você é? Sertânia. Então, essa afirmação, para mim, foi muito importante para a construção do que eu escrevo hoje. Ah, que delícia, Marcelino, realmente. Outra questão para mim, para ouvir de você assim, eu acho que para uma série de pessoas,
de como a literatura ela parece-me que tem um papel burocrático no acesso a literatura, seja ela em escolas, enfim. E aí, na minha adolescência, quando estudava ainda no ensino médio, a gente não tinha tanto acesso a literaturas para que a gente pudesse produzir também, inclusive, no intuito de produção literária. E, assim, qual conselho você daria para a gente, por exemplo, para como a gente desburocratizar esse acesso à literatura mesmo, de como como trazer isso para dentro da escola de uma maneira mais liberada mesmo? Léo, eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que hoje existem outras ferramentas que, no meu tempo, olha só que eu estou ficando velho, hein? Eu estou ficando velho, mas a Flica também está ficando velha. A Flica já está fazendo 10 anos, está ficando velho igual eu. Então, eu acho que hoje nós temos essas ferramentas, internet, redes sociais, que, de alguma forma, espalham a literatura aí para outras frentes de batalha. Você, por exemplo, vê a cena do Islã, a cena da Batalha da Poesia no Brasil inteiro, a realização de vários saraus por várias periferias do Brasil, ou seja, hoje a literatura tomou outras frentes de batalha, né? Slams, saraus que acontecem em mesas de bar, que acontecem em escolas. Eu sei de muitas escolas que estão realizando seus próprios saraus e suas próprias batalhas de poesia. Isso é uma maneira de democratizar a literatura e deixar o acesso mais suave, um acesso mais instigante, mais visceral, né? O que eu acho, até você começou dizendo que me conheceu e que via que eu era um escritor mais acessível, é porque as pessoas têm ideia mesmo de que o escritor morreu ou está para morrer, não é? Eu vou a algumas escolas e as pessoas dizem, nossa, você está vivo? Eu digo, eu creio que sim, né? Eu estou aqui conversando com você. Ou seja, é uma ideia da literatura muito do pedestal. E o próprio Sérgio Vaz, que criou a Cooperifa, que é um dos saraus aí mais antigos que a gente tem, ele diz que o sarau fez com que a poesia descesse do pedestal e beijasse os pés da comunidade. É um pouco o que acontece. Eu acho que isso, de alguma forma, democratiza a literatura, espalha a literatura aí pelas escolas. Léo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E um abraço. Marcelino Sérgio Vaz é fantástico. Eu tive a oportunidade de ir para a Cooperifa quando eu estive em São Paulo, conheci o sarau, maravilhoso mesmo. Você esteve na Cooperifa, então? Oi? Você esteve na Cooperifa? Estive na Cooperifa em 2019, quando eu estive em São Paulo. Fiz questão de ir lá. Tá vendo? É fantástico. Aquela árvore no meio do sarau, dentro do bar. Isso aí faz muito bem a literatura. Fantástico. Olha, muito obrigado pela sua participação, Marcelino. Cachoeira está aqui te esperando, de braços abertos. A Flica também, viu? Vamos nos reencontrar em breve. Muito bem, parabéns à Flica. Quanto mais festas literárias, mais exatamente a literatura agradece, porque está ao lado da batata frita, do provolone, aí de um acarajézinho, com uma boa cerveja. É assim que a literatura tem que estar. Um beijo para vocês todos e todas e todos que fazem essa festa comigo. Ele é escritor, roteirista e publicitário. Ganhou o prêmio Braskem com o livro de contos Cafeína, 12 histórias com protagonistas como garçons, prostitutas e porteiros, contista e romancista soteropolitano, autor de A Insuportável Família Feliz, Um Certo Mal-Estar e O Som do Tempo Passando. Entre outros, tem se destacado com as suas análises políticas e sociais nas redes sociais. Eu tenho acompanhado lá essas análises, sou muito fã. Chega mais, Vitor Mascarenhas, seja bem-vindo ao Flica na Rede. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. Olha, você esteve aqui em 2011 com a mesa Escrachos, Escárnios e Pornografia, a Literatura Underground, com o Reinaldo Moraes. Conta pra gente qual a sua memória assim, mais forte dessa sua participação aqui na Flica em 2011. Acho que, se não me engano, foi a primeira edição da Flica, né? 2011. Eu me lembro que quando eu recebi o convite para fazer uma mesa com o Reinaldo Moraes, eu confesso que deu um frio na barriga, porque eu sou fã de Reinaldo há 1000 anos, né? Eu disse, caramba, o que é que eu vou falar com o Reinaldo Moraes? Eu não sei o que é que eu vou fazer.
Aí, para piorar, eles fizeram uma mesa sem mediação. Era uma experiência. Não, fazer uma mesa sem mediação, deixar vocês à vontade. Aí a gente almoçou, antes era um domingo, depois do almoço. A gente almoçou, comeu uma comida leve, uma maniçoba. Conversamos e combinamos mais ou menos o que íamos fazer. E fomos fazer a mesa bem no clima dele e meu, né? Do que a gente escrevia, do que a mesa propunha, né? Então a gente foi contando histórias da nossa literatura, inspirações dentro dessa coisa do escracho, pornografia e tal. E aí a gente foi falando das instituições, né? Família, igreja, política, etc. E aí uma grande lembrança que eu tenho é que quando a gente chegou na parte da religião, Reinaldo falou alguma coisa, não me lembro exatamente o que, sobre reencarnação e tal. E aí eu disse, pois, mas na Igreja Católica também e tal, e fiz uma alusão, falando que Nossa Senhora era uma espécie de franquia, né, que tinha em vários lugares do mundo onde ela aparecia, se estabelecia uma Nossa Senhora Guadalupe, Nossa Senhora da Aparecida, não sei o quê. Só que a gente não sabia que aquilo, não tinha atinado que o convento ainda funcionava, né? Então, quando a gente começou a falar de religião e detonar, fazer esse tipo de brincadeira, levantaram 7 freirinhas na plateia lá atrás e saíram andando. Nossa. E deixaram a gente assim, elas saíram andando as freirinhas assim. Eu nunca vou esquecer essa cena. Nossa, que massa isso, né? Essas histórias, essas memórias. E assim, Vitor, qual a sua visão assim, da importância da Flica para o Recôncavo, para a Cachoeira? O que é que você acha da Flica? A Flica é um evento extraordinário, não só para a Cachoeira, para a Bahia mesmo, porque é uma festa literária com padrão espetacular, assim, das que eu fui, talvez a melhor. Um cuidado com a curadoria muito grande, um cuidado com os autores muito grande, e Cachoeira recebe muito bem a Flica e os autores, e a gente fica por lá circulando, enquanto você tem uma mesa um dia, mas você chega na véspera, vai embora no dia seguinte, então você circula por ali, você convive com os leitores, tem o pessoal da universidade, então você encontra muita gente interessada em literatura, que é uma coisa difícil da gente achar, concentrada naquele lugar, convivendo, e acho que os próprios autores, mesmo os de fora, eles se emprenham desse clima informal de Cachoeira, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz grandes amigos da Flica, entre autores que estavam na programação, ou das vezes que eu voltei depois, e que a gente mantém contato até hoje por conta dessa informalidade que a Flica permitia, tanto entre leitores, autores, entendeu? Pra você ter uma ideia, quando a gente terminou a mesa lá, estava na fila um segurança. Aí ele disse, eu não tenho um livro, mas eu queria que você fizesse uma dedicatória aqui no programa. Aí eu fiz uma dedicatória no programa. E um rapaz também que entrou na fila e disse que estava sem grana e pediu um livro. Aí eu dei o livro para ele era rapper e tal. Agora, no ano passado, em 2019, quando eu lancei meu último livro, eu estava divulgando, né? E aí, você vê como a Flica gera frutos. Eu estava divulgando o livro, dando uma entrevista numa rádio, e aí abriram para os ouvintes. Esse cara que eu dei o livro em 2011 ligou para agradecer. Disse, eu recebi, obrigado, você foi muito legal, gostei do livro. Eu disse, apareça lá no lançamento, mas dessa vez eu não vou te dar, não. Olha, bacana. São encontros, né, que a Flica proporciona. Agora, Vitor, você, né, eu tenho acompanhado você, inclusive, no Facebook, e eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para esse momento que a gente está vivendo, esse momento conturbado, né, que a gente está vivendo da pandemia, do isolamento social, muito político também. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva, mas assim com sua visão crítica, né, da situação. Difícil, hein? Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento... A pandemia é um momento único, né, assim, na história da humanidade, uma coisa nessas proporções, né? E ela no início ela trancou a gente em casa e fez a gente meio que deveria fazer a gente refletir um pouco mais, né? Mas, na verdade, se acirraram ânimos e se voltou a discussões, assim, de séculos atrás, quer dizer, a discussão sobre se a vacina funciona ou não funciona aconteceu no começo do século XX, com Oswaldo Cruz, 1900 e não sei quantos. Então, a gente está regredindo em algumas coisas. Então, o que eu espero realmente que essa pandemia, quando acabar, ou quando a gente aprender a conviver melhor com o vírus, eu espero que a gente se cure disso, dessa intolerância, sabe? Que a gente use esse tempo de reclusão que a gente está tendo para
não se fechar na gente mesmo, sabe? A gente está fechado dentro de casa, mas que a gente se abra para o diferente, para o outro. E uma boa chave para a gente abrir a cabeça e abrir esse diálogo é a literatura. Então, se você está em casa, trancado, isolado, escolha um bom livro para ler, leia, converse com alguém sobre, converse com pessoas que discordam de você, é possível conversar, é bom conversar com pessoas que discordam da gente e buscar pontes. Eu acho que essa é a coisa que a gente podia tentar aqui, buscar essa vacina, que seria uma construção de pontes entre as pessoas, mesmo entre quem pensa diferente. Perfeito, como sempre. Agora, conta pra gente aqui, pra gente encerrar, o que é que você anda produzindo? Tem livro novo chegando? Durante a pandemia, eu logo no início da pandemia, eu peguei Covid, né? E aí eu fiquei em casa com alguns sintomas e tal, e eu comecei a escrever mini contos, assim. Eu lancei um e-book durante a pandemia, que era um projeto para ficar 2 meses só. Eu lancei e disponibilizei por R$1 na Amazon, e foi o que eu produzi especificamente para a pandemia. Mas fora isso, esse último ano e agora, e esse próximo, provavelmente eu estou muito dedicado a projetos no audiovisual, estou escrevendo roteiros para uma série e para um filme e tal. Então, mas eu tenho 2 livros planejados aqui. Inclusive, tem uma distopia um pouco em cima nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu confesso que eu estou com dificuldade de fazer uma distopia no Brasil, porque a realidade do Brasil é tão louca que me supera. Eu não consigo ir além. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo à Cachoeira, seja sempre bem-vindo à Flica. Obrigado, meu amigo. Vamos nos falando. Um abraço. Formado em Direito, poeta, cronista, tradutor e crítico literário, autor de 6 livros de crônicas, 4 diários e 6 de poesia. Premiado por seu programa de rádio, Governo Sombra, ele é um intelectual português a tentar compreender o mundo, interessado nas artes. O Flica na Rede, daqui deste lado do Atlântico, saúda Pedro Mexia para celebrar as suas memórias da Flica 2011. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, muito obrigado. Foi quando o Aurélio me convidou e me disse que já tinha sido há 10 anos a minha participação. É incrível que tenha passado tanto tempo, e foi também, nesses 10 anos mudou muito a minha relação com o Brasil. De certa forma, e estava a tentar aqui lembrar-me e a procurar algumas coisas online sobre a nossa mesa de 2011, onde esteve o Hélio Pólvora. Sim. E perceber como a minha própria relação, já a questão Portugal-Brasil vem muito à discussão nessa conversa, e como a minha relação com o Brasil se foi intensificando desde aí, nomeadamente só depois de estar na Flick é que fui à Flip. Só depois de estar na Flick é que estive mais vezes no Rio e em São Paulo, que conheci mais escritores brasileiros, e, portanto, para mim, essa participação foi também uma etapa num processo do meu conhecimento do Brasil, ou do Brasil literário, do Brasil cultural, e, sobretudo, foi um conhecimento particularmente feliz, porque, não só pela hospitalidade e pela... Talvez o que me tenha marcado mais nessa participação em 2011 foi a intensidade com que as pessoas, não só as pessoas que estavam na mesa, mas as pessoas que estavam a assistir às intervenções, ouviam e participavam e discutiam assuntos tão diferentes como a política, as questões raciais, pós-coloniais, mas também lembro de uma mesa a que assisti de poetas da Bahia, e a vitalidade e até a grande discordância entre eles. Tinham todos concepções muito diferentes do que era a poesia, do que é que devia ser a poesia hoje, como é que ela devia ser divulgada, como é que ela devia ser acompanhada na imprensa, a relação com as tecnologias, com os sites, com as redes sociais. E, portanto, para mim, que praticamente não tinha ouvido falar da Flick, tinha uma ideia que existia, mas não sabia bem o que era antes de ter sido convidado. Foi uma experiência muito,
muito boa, e também onde também pude estar além do Hélio, que, enfim, que morreu pouco depois e que era uma grande figura, ter estado com escritores e também com amigos, em alguns casos, que eu já conhecia ou que conhecia aí, e que foram desde o meu compatriota e amigo João Pereira Coutinho até ao Germano Almeida, cabo-verdiano, que foi mais tarde Prémio Camões, e portanto foi uma experiência totalmente positiva, tanto mais que para mim eu tinha, como todos, acho eu, que todos os leitores, todas as pessoas que são leitores e que não foram um certo país, a uma certa cidade, a uma certa região, têm uma ideia literária. Para mim, evidentemente, a Bahia era o Jorge Amado, e portanto foi sempre interessante, que foi durante décadas e décadas o escritor brasileiro com mais eco em Portugal, e foi também o meu contacto, um dos meus contactos do Brasil literário que eu tinha na cabeça, e depois do Brasil moderno, que evidentemente é uma coisa completamente diferente, como é sempre, não é? As décadas passaram, os países passaram, as sociedades evoluíram. Verdade. E conta pra gente, assim, uma memória sua sobre a cidade, né? Cachoeira tem essa energia, tem história imprimida, né, na arquitetura da cidade. O que é que você lembra sobre sua experiência aqui nas ruas de Cachoeira? As minhas duas experiências, até comparando, porque é inevitável fazê-lo com outros festivais literários, tanto no Brasil como em Portugal, como noutros países, naqueles em que eu já estive, há duas impressões que eu guardo dessa experiência. Uma delas não é fácil determinar o que é o tamanho certo de um evento, ou de um festival, ou de seja o que for. E de certa forma eu senti que a Flickr tinha o tamanho certo, ou seja, não era uma daquelas, não é um daqueles festivais que são que têm tantas mesas, tantos convidados, tanta programação, que se fica um bocadinho perdido em relação àquilo que se deve acompanhar. Mas também não é também não era uma daquelas iniciativas que são feitas às vezes com muito boa vontade, mas sem grande organização, e em que, enfim, que há mesas sem ninguém, e esse tipo de... E, portanto, senti isso, que era um evento com o tamanho certo, com a dimensão certa. E o segundo aspecto, já falei disso há pouco, mas reforçando a ideia, penso eu, enfim, não tenho, não voltei à Bahia, não voltei, voltei algumas vezes ao Brasil, mas não voltei à Bahia, portanto não estou a dizer isto como uma impressão e não como uma certeza, mas senti o que senti noutros, até em Portugal, que é um país minúsculo comparado com o Brasil, que é nas zonas fora dos eixos centrais da cultura, que no Brasil é evidentemente Rio, São Paulo, e em Portugal é Lisboa e Porto. Fora dessas cidades, fora dessas zonas, é como se o entusiasmo das pessoas fosse maior. Justamente porque é minoritário, justamente porque é, digamos assim, uma aspiração, penso eu, de muitas pessoas que têm interesse, neste caso pela literatura e pela cultura, participarem, no fundo, dessa conversa, que é uma conversa que tem que ser nacional e não apenas regional. Sinto, por exemplo, que isso nota-se em aspectos tão simples como a quantidade de pessoas que fazem perguntas. Há aquele público muito sofisticado que já viu tantas mesas literárias, que já não faz perguntas, já viu tudo, já está um bocadinho cansado até daquele formato. E depois há aquela, eu sinto isso em Portugal, quando vou a sítios fora de Lisboa e do Porto, e é a diferença que sinto e que senti na Flickr, das pessoas dizerem, no fundo, já que está aqui, já que veio cá ver-nos, diga-nos o que é que acha sobre isto. A mim e às outras pessoas, não era particularmente comigo. E isso foi uma recordação também muito, muito boa. Perfeito, Pedro. A gente agradece a sua participação no programa Muito Flickr obrigado. na Rede. A gente está aqui de braços abertos, Cachoeira está de braços abertos, te esperando novamente
para que a gente possa se encontrar em breve. Muito obrigado pela sua participação. Quando o mundo voltar à normalidade. Verdade. Um Um abraço. abraço. Obrigado. Esse paulistano é escritor, roteirista, cronista e tradutor, uma figuraça da contracultura, autor do épico romance Pornopopeia, que narra com muita ironia e sacanagem a obra desegrada à base de sexo e drogas do Juck e ex-cineasta Zeca. Na Flica 2011, participou da mesa Escrachos, Escárnios e Pornografia, a literatura underground, com Vitor Mascarenhas, que teve também aqui no programa Flica na Rede. Diga aí, comparsa Reinaldo Moraes, o que você lembra da Flica 2011? Eu fico aqui, né, pensando em Cachoeira, pensando na Flica. Isso foi em 2011, né, faz portanto 10 anos. E, enfim, e acho que a Flica, eu não me lembro se era a primeira edição, acho que se foi a primeira edição, mas eu estava lá numa mesa, acho que sim, eu estava numa mesa com Vitor Mascarenhas, né, um baiano, um cara de Salvador, muito interessante, muito engraçado, porque ele tem uma obra, ele tem um discurso que vai contra o que ele chama de baianidade. Então, ele diz, nas obras dele não tem praia, não tem coqueiro, não tem candomblé, ele é um sujeito urbano, ele tem essa coisa de contracorrente ali, né? Ser uma espécie de baiano anti-baiano, um baiano que cultiva uma anti-baianidade. E, enfim, isso provocou assim, bastante discussão. Eu me lembro que era uma mesa em que a gente falava de literatura e pornografia, basicamente. Bom, eu não posso reclamar que ficam me convidando para falar sobre isso, porque eu escrevi um livro chamado Pornopopeia. Então, é isso. E eu me lembro da mesa do Vitor, muito simpático. A gente depois foi beber, fomos jantar. E foram uns 2 dias lá que eu passei, muito simpáticos. Acho que está fazendo um ruído horroroso aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Humildade, grande figura, extremamente acolhedora. E a cidade é linda, né? Passei naquela pontinha, fui até São Félix, voltei ali, o Rio Paraguaçu, né? Um lugar lindo, tem aquele cais onde parece que o imperador, ou a princesa Isabel, ou o Pedro II, a princesa Isabel aportaram ali. Isso também já não precisaríamos confirmar, né? Então, o que eu passo, eu me lembro assim, eu só tenho ótimas lembranças da Flica e do encontro lá da mesa, e é simplesmente um lugar onde eu gostaria de voltar assim que possível. Então, é isso aí. Um homem encantador, deve-se dizer de Joel Rufino dos Santos, antes de se acrescentar qualquer outro adjetivo ao seu extenso currículo. Foi assim que o vimos a conviver conosco em Cachoeira, na primeira edição da Flica, quando participou da mesa História e Negritude, ao lado de Luizinda Valois e Ana Maria Gonçalves. Ele foi historiador e contador de histórias, herança das andanças de menino em Cascadura e Tomás Coelho, subúrbios do Rio onde morou. Sua obra literária de ficção e não ficção deixa marcas preciosas na historiografia e na literatura brasileira. Muito obrigado, portanto, Joel Rufino dos Santos. Bom, para você que chegou agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia. A Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo. Aproveitar a experiência da Flica nas ruas dessa cidade histórica. Uma vivência para toda a sua família. Ele é natural de Bela Vista do Paraíso, norte do Paraná, doutor em letras pela Unicamp, é autor premiado de romances como Chove sobre a Minha Infância, Um Amor Anarquista e A Primeira Mulher. E do livro de contos Hóspede Secreto. Na Flica 2011, participou da mesa de abertura, a primeira mesa da história da Flica, literatura brasileira, sucesso de crítica e público, com Raquel Kozer e Fernando Moraes. Então, meu amigo Miguel Sanches Neto compartilha com a gente essa sua memória tão importante para a Flica, que foi participar da primeira mesa da história da nossa festa literária.
Olá, eu sou Miguel Sanches Neto, ficcionista, moro no Paraná e nesse momento saíram 2 reedições de livros meus. O romance sobre os anarquistas italianos, Um Amor Anarquista, pela Grua Livros, e o livro de memórias, Herdando uma Biblioteca, pela Ateliê Editorial, ambas de São Paulo. Estive presente na primeira Flica. Foi uma emoção muito grande, porque naquele momento, na mesa de abertura, junto com Fernando Moraes e junto com a jornalista Raquel Kozer, nós fizemos a abertura deste evento que se tornou uma tradição na vida literária brasileira. A Flica, ela tem uma característica, que é a acolhida aos escritores pelo público. É um público afetivamente muito ligado aos escritores. E naquele momento nós conseguimos um diálogo muito próximo com esse público. Mas há também uma outra característica desses eventos literários, tal como a Flica, que é a aproximação entre escritores. Na primeira Flica, tive uma longa conversa com o Ronaldo Corrêa de Brito, uma conversa entre escritores sobre produção literária e que me marcou bastante. E também as caminhadas que fiz pela cidade junto com Fernando Moraes. Este, então, é um evento que ficou marcado na minha memória. Na Flica 2011, ele falava sobre paradidáticos, tema da sua mesa, quando convidou o público a acompanhar uma performance sua literária teatral. Ganhou a plateia presente em Cachoeira. Ator, dramaturgo e diretor de teatro, escritor de vasta produção, formulador e executor de políticas públicas de cultura, incansável, múltiplo, plural, baiano de Ilhéus. Paulo Cidade, meu amigo, diz aí qual a sua lembrança da Flica 2011 e você pode nos recriar. Oh, maravilha! Você lembrou bem aí de eu ter usado alguns elementos, algumas ferramentas para o fortalecimento da leitura, né? E eu sempre uso, geralmente, os jogos teatrais, né? E teve um momento mesmo na Flica, assim, que eu fiz todo mundo levantar os braços, latir, miar, fazendo jogos, assim, interessantes, de um textozinho que eu contei de Milor Fernandes, chamado O Ratinho que Tinha Medo. É uma ferramenta interessante, até assim, como você mesmo disse, eu sou da área de teatro, né? A minha formação também é lá desde os anos 80, fazendo teatro amador, e depois comecei a fazer teatro profissional, e eu lembro muito bem desse processo que foi interessante, né? E sem falar no restante da equipe que estava comigo naquela época, né? A mesa, né? Que foi o Bira, o saudoso Bira, o Biratã Castro, e também estava o Silvino, que escreve romances na área de ficção, né? Quando a gente discutiu os paradidáticos na educação. Foi um processo, assim, bastante interessante, Edgar, porque, assim, há uma crítica, havia na época, né, uma crítica excessiva sobre os paradidáticos, por eles serem livros que, às vezes, eram impostos aos alunos e simplesmente não funcionavam como, de fato, deviam funcionar, né, que era estimular a leitura, né, já que se tratava de obras de ficção que permeava, transversalizava, lembro que Bira falou isso, transversalizava na educação, né? E o livro tem que ser assim, aí eu lembro de uma fala que eu disse assim, é preciso que o livro, o aluno possa escolher, ao invés de ele ser imposto, porque às vezes quem escolhe são os professores, os livros que adotam naquele ano, né? Isso é uma fala interessante sobre isso. Uma outra questão também que eu me lembro, que é extremamente bacana, que a gente discutiu, e se passaram 10 anos já, né? Foi sobre os e-books, né? Da possibilidade dos e-books, de repente, substituir os livros, né? Eu até brinquei, falei, os livros analógicos, na verdade, e se 10 anos se passaram, os e-books estão aí, e nem de longe se tem uma ideia de que, de fato, eles irão substituir, pelo menos nestas últimas décadas, bem na década futura, os livros físicos, né, os livros digitais. E, primeiro, porque eles não têm bateria, os livros físicos não têm bateria e nem precisa salvar para fechar, né? A gente sente o cheirinho do livro, né? A gente sente o gosto de pegar. Eu mesmo, quando pego um livro,
a gente, enfim, vira ele de cabeça para baixo antes de começar na leitura em si, para entender até o universo ali do autor, e até como foi que o editor pensou aquela edição, para a gente começar a ler a obra. Então, esses foram os elementos que eu me lembro. Me lembro também de histórias que Bira contava, né, da sua relação. Na época ele era presidente da Fundação Pedro Calmon, ele contando a sua relação com o autor, a sua relação com os editores, né, os programas que ele vinha desenvolvendo de estímulo à leitura. Foi muito interessante. E eu lembro também de um outro fato, né, que falava justamente assim, de que o paradidático, né, era um livro, uma ferramenta, melhor dizendo, né, um romance que ele serve, de certa forma, para o estímulo à leitura, apesar de suas críticas em relação a ele. E também fortalece os escritores, né? De fato, você às vezes consegue, sobretudo quando uma secretaria, por exemplo, adota livros paradidáticos de autores ali que estão naquela região ali, né? E isso fortalece o trabalho do autor e faz com que o autor fique mais conhecido. Perfeito, Paulo. Você é um executor de políticas públicas de cultura. Eu acompanho muito o seu trabalho também, quando você participava da gestão lá em Ilhéus. Sei que você é engajado também nessas políticas públicas e você sabe que a Flica transformou Cachoeira, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, rapidinho aqui, sobre essa mudança, né, que a literatura, que a arte, que a cultura pode fazer em cidades como Cachoeira, como Ilhéus. Perfeito. A Flica não deixa de ser um elemento extremamente estruturador de uma política pública, né? Sobretudo porque não é simplesmente uma festa, né? Apesar de ter esse nome e tudo, ela está implicada em todo o processo, em toda a cadeia, né, econômica daquela região ali de Cachoeira, e também ela desperta o senso até de pertencimento do cidadão cachoeirano, porque quando você chega na festa, você respira livro, você respira literatura em cada esquina, em cada canto. Você vê um cara ali recitando uma poesia, você vê o outro distribuindo livros gratuitamente, você vê as mesas literárias, você vê os debates, né? Os encontros de amigos, de escritores que se encontram ali para trocar ideias, para falar do que tem produzido, o que tem feito. E isso é interessante, porque ela envolve, né? Ela envolve todo o cidadão, né? Todo o cidadão de Cachoeira. E essas ações, esses eventos, melhor dizendo, estruturantes, fortalecem a cadeia do livro, né? Verdade. Muito obrigado, Paulo, pela sua contribuição, pela sua participação na Flica 2011, que foi a nossa primeira edição da Flica. E Cachoeira está aqui sempre de braços abertos para te receber. Muito obrigado e até a próxima. O romance de estreia, Suave Anomalia, foi eleito o melhor de todos pelo júri da Fundação Pedro Calmon, antes de ser publicado em 2010. Contista e romancista, autor de A Noite que Nós Todos Fomos Felizes e Os Onipotentes, participou da mesa Páginas Baianas com Gustavo Falcon e Adelice Souza, na Flica 2011, e gostou tanto da nossa festa que se fez presente todos os dias, apreciando as mesas e celebrando com os autores, ganhando o apelido de o Onipresente. Pois então, vamos ouvir as lembranças de Márcio Matos na Flica 2011. Então, rememorar brevemente a minha participação na Flica de 2011. É uma participação inesquecível para mim sobre diversos aspectos. Eu tinha acabado de lançar meu primeiro romance, era o meu primeiro grande evento literário e desde o convite eu fiquei muito feliz, tão feliz que eu iria participar da minha mesa, ia retornar para Salvador e acabei ficando lá em Cachoeira durante todo o evento, porque fui capturado pela atmosfera da festa literária, por toda a força que existe em Cachoeira, né? Pela possibilidade de dialogar com
vários escritores. De cara, eu me encontrei com o Fernando Moraes, com o Ronaldo Corrêa de Brito. Visitei a Irmandade da Boa Morte com a Ana Maria Gonçalves. Uma experiência absolutamente inesquecível para mim, um agnóstico. Então, seguramente só ótimas lembranças dessa que, na minha opinião, é a principal festa literária do Nordeste. Uma vida pela literatura. Sim, ele também foi jornalista, crítico de cinema, amigo de conversas memoráveis, desapressadas. Mas nada se compara à sua produção como ficcionista, cronista, redesenhista de memórias, tradutor e crítico literário. Com Adonias Filho e Jorge Amado, o gentleman intelectual Hélio Pólvora integrou a geração dos meninos de Itabuna e Itajuípe que fez da saga do Cacau o cenário de algumas das mais belas histórias já contadas, em que o épico, o heróico, é temperado pela fina sensibilidade, pela tessitura narrativa artística. Sua obra foi premiada e traduzida em 6 idiomas. Ele ter estado conosco, ao lado de outro crítico literário e escritor de porte, Pedro Mexia, num diálogo entre gerações distantes, na mesa Linguagens e Geografias, foi um privilégio para nós e um selo. Sim, a Flica é literatura, é pela literatura, se inspira na vida e na obra de Hélio Pólvora, imortal. Este é o Flica na Rede, especial de memórias da Flica 2011, que inaugura esse final de semana de intensas lembranças. Continue ligados no nosso canal do YouTube, que nesse sabadão literário vai ter os programas da Flica 2012, logo mais às 11 horas, Flica 2013 às 15, Flica 2014 às 17 e Flica 2015 às 19, todos com os grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Agora vamos lembrar os outros autores que fizeram parte da programação das mesas literárias da Flica 2011. A curadoria foi do escritor Aurélio Schomer. Fernando Moraes, Raquel Cousa, Silvino Bastos, Gustavo Falcon, Adelice Souza, Ana Maria Gonçalves, Leandro Naloc, Luzlinda Valois, Rodrigo Constantino, a norte-americana Liv Sovic, Mairan Galo, Carlos Barbosa, Jorge Araújo, o norte-americano Bob Stein, Fábio Fernandes, Darlon Silva, José Inácio Vieira de Melo, o português João Pereira Coutinho e o cabo-verdiano Germano Almeida. Saudamos também os mediadores da Flica 2011, Jefferson Beltrão, Nildo Pitombo, Sérgio Rivero, Márcio Meireles, André Lemos, Rosel Soares, Lima Trindade, o angolano Camilo Afonso e o curador Aurélio Schomer. Bom, a Flica 2011 não seria possível sem o apoio e o suporte dos nossos patrocinadores. A primeira edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira teve o patrocínio da Oi, através do Faz Cultura, Governo da Bahia, e também da Bahia Tursa e Secretaria do Turismo, Governo da Bahia, com apoio da Secretaria da Educação, Governo da Bahia, Oi Futuro, Fundação Pedro Calmon e Rede Bahia, apoio institucional da Prefeitura de Cachoeira e realização da Putz Grilo Cultura. Nós agradecemos e celebramos esse suporte fundamental para a história da Flica. Já o programa Flica na Rede tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon,
Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é da Cali e da Incontent. Muito obrigado a todos pelo apoio. Que maravilha, está sendo uma delícia relembrar, reviver esse primeiro momento, essa primeira edição da Flica, que foi a Flica 2011. Então, vamos continuar conversando com ele. Para onde ele vai, leva consigo Cachoeira, tema de muito de seu viver e de seus versos. Para onde ele vai, a circular pela Latinoamérica, leva consigo os companheiros de escrita e outras expressões artísticas. Para onde ele vai, ele está aqui, conosco, na Flica, desde o início, quando participou da mesa de poesia em homenagem a Damário da Cruz. E mais uma vez, ele está aqui, encerrando o bate-papo do Flica na Rede Especial 2011, o poeta João Vanderlei de Moraes Filho. Seja muito bem-vindo ao Flica na Rede. Olá, Edgar. Muita honra, muitas graças. Obrigado pelo convite em participar do Flica na Rede. Para mim é uma grande satisfação, não apenas como um filho de Cachoeira, mas como um poeta, um gestor cultural que percebe, né, pelo menos desde 2011, esse crescimento fantástico. Na verdade, não um crescimento, mas eu digo um reconhecimento não só dos poetas, dos escritores, nacionais e internacionais, que a Flica tem possibilitado intercambiar também com Cachoeira. Para mim foi uma honra estar ao lado de José Inácio Vieira de Mello, de Lima Trindade, fazendo a mediação. E engraçado, assim, foi uma grande correria nesse dia da mesa, porque eu estava acabando de chegar de Buenos Aires, eu estava lançando o meu livro Uno, Tríade para Encantamentos, uma performance com violão, e chegando de Buenos Aires, cheguei de manhã cedo, um carro já estava me esperando no aeroporto, cheguei assim em tempo de participar e de presenciar essa homenagem ao Damário da Cruz, à literatura baiana, e um ponto muito marcante para mim daquela mesa, daquele momento, além de toda a discussão, né, sobre a poesia baiana, por alguns questionamentos se a poesia era matemática ou não, mas a presença, Edgar, do professor Biratã Castro, né, anunciando um apoio que garantia a realização de um prêmio, que foi o Prêmio Damário da Cruz, que foi realizado e executado pela Fundação Pedro Calmon, e o seu interesse, né, todo carinho para poder fazer com que, naquele momento, naquela primeira Flica, Cachoeira e o estado da Bahia recebesse aquilo que era o embrião dessa que é a maior festa literária do Norte e do Nordeste, uma das maiores e mais belas do país. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade e a felicidade, talvez, de ser um dos primeiros filhos de Cachoeira a abrir o caminho, né, como um bom filho de Odé e como um bom ariano que lança as primeiras espoletas, como Exu também, né? Enfim, fazer esse círculo no dia de Oxalá. Eu só tenho a agradecer. Gratidão a vocês, gratidão a Aurélio, gratidão a Mirdá, gratidão a todos que participam disso. E você sempre presente nesse movimento cultural de Cachoeira, né? Com Caruru dos Sete Poetas, por exemplo, que é criação sua. É uma idealização minha, compartilhada com a Luísa Maim, que teve uma leitura a respeito do patrimônio material que significava estar atuando com a literatura, mas associado, lendo o Caruru, também como a presença, né, da tradição popular. Então, eu sinto que foi e é um movimento que só vale a pena quando todos colocam a mão nessa bacia, e é muito simbólico. E também está vinculado, claro, a essa relação com o Damário, né? E por conta dele ter sido gêmeos, né, com a irmã dele, Damari, muitas conversas, e um dia
eu fiz uma proposta a ele, inclusive, né? Fiz uma proposta a ele para fazer o Caruru dos Sete Poetas. Ele, não, pelo amor de Deus, eu estou cansado dessa coisa, vivi a minha vida inteira com essa coisa de gêmeos, eu aí encarei e fizemos lá em Salvador, na Ladeira da Misericórdia, no Zanzibar, o primeiro Caruru, e logo no segundo em diante, começamos a realizar em Cachoeira. E o último Caruru, em 2018, teve a participação do poeta Pedro Pereira Lopes e o Rômulo Bustos Aguirre, Pedro Pereira Lopes, de Moçambique, o Rômulo Bustos Aguirre, que teve o seu primeiro livro traduzido para o português e lançado agora pela Portuário, Ateliê Editorial, estiveram em Cachoeira, o Alex Aleixo também, Ricardo Aleixo, melhor dizendo, né, me corrigindo, participaram, ou seja, é um esforço de fazer com que Cachoeira tenha uma movimentação também literária ou literocultural durante toda uma programação, porque é uma cidade muito rica na sua produção da cultura popular, das esculturas, enfim, tem um calendário festivo muito ativo. E, inclusive, a Flica compõe hoje esse calendário de eventos de Cachoeira, que acaba movimentando também toda a região, com o trade turístico, os hotéis, os agentes culturais também. Inclusive, vem novidade aí e parcerias, com certeza, com a Flica, para a gente renovar o Caruru e nós realizarmos em outubro, né, se tudo correr como o rei mandar, nós realizarmos o Caruru das 7 meninas, né? Uma oferenda à Crispina. Nós temos feito o Caruru dos 7 poetas ao longo, pelo menos, de 15 anos, e esse ano nós vamos trazer como novidade o Caruru das 7 meninas, fazendo essa oferenda, embora o Caruru dos 7 poetas houvesse uma participação de poetas, né, mulheres, eu penso que foi muito demorado essa sugestão da própria Crispina em ser homenageada com o Caruru, com poetas, com vozes de mulheres. Depois da participação de Nega Faia no último Caruru, e a presença do grupo, do coletivo também de mulheres poetas e rappers e MCs, essas mulheres que vêm tomando a cena, né, vêm ocupando o lugar que muitas vezes são tiradas, né, por essa sociedade chamada falocêntrica, patriarcal, e talvez, como homem, eu tenha um exercício de me redimir diante dessas mulheres, com essas vozes, e me somar nesse exercício de fazer, de construir uma sociedade com mais poesia, né? E uma sociedade com mais poesia, certamente, é uma sociedade com menos feminicídio, menos violência contra as mulheres. E aí nós estamos nos associando e nos somando nessa soma, bem redundante, quanto mais redundante, melhor, nesse Caruru das 7 meninas. E sendo em outubro, nós estaremos caminhando nas mesmas ruas de Cachoeira. Verdade, é aquela frase do Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, a Flica é realidade, o Caruru de 7 poetas é realidade. E Tia Léo, que está aqui, senhora Leonice Miranda, conhecida em Cachoeira como Tia Léo, professora aposentada, tem 70 anos e participou desse momento histórico que foi a mesa literária da primeira Flica de 2011. Tia Léo, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Tia Léo foi minha primeira professora, rapaz, não faça isso não. Pois é, e vocês não imaginam o meu contentamento, a minha alegria de estar participando desse bate-papo, inclusive, assim, maior alegria estou desse bate-papo ser com João. João, meu menino pequenininho, eu fui a primeira professora dele, e desde aos 3 anos de idade, ele já demonstrava que seria este grande homem que é hoje. E falar assim de João,
é assim, uma coisa muito prazerosa para mim, porque eu sempre tive essa admiração por ele. E quando eu soube que ele estaria na Flica, participando da mesa, eu que sempre fui assim muito participante, porque acho esse movimento, essa coisa belíssima que veio para a Cachoeira, a Flica, e eu acho que nós, como cachoeiranos, temos que fazer o máximo para que continue, e porque é só enriquecedor, né? Essa questão da Flica aqui. E aí, voltando ao que eu falei, quando eu vi que era João, eu disse, mais do que interessada por esta mesa, eu vou ficar, porque eu sempre quis participar de todas as mesas, e ficava assim, aquele malabarismo para dar tempo, querendo ver tudo, porque tem coisas que acontecem paralelas, né? Programação da Flica é uma coisa belíssima e que aparece, e que assim acontece paralelamente. E eu ficava naquele conflito, meu Deus, eu quero ir para tal mesa. E como é que eu vou ver tal apresentação? Mas eu sempre dei prioridade às mesas, porque eu via assim como uma coisa que era, para mim, o melhor. E aí veio a mesa de João. Gente, vocês não imaginam como a minha expectativa em ouvir João, porque eu já o conheço e já sabia do potencial dele quando ele, naquela fundação desse Caruru, dos 7 poetas, eu disse, gente, ele vai explicar, ele vai falar sobre este Caruru, que era uma coisa que eu achava que deveria ser mais divulgado, mesmo tendo a participação grande de um público, mas no meu olhar, eu achava que esse Caruru dos 7 poetas teria que ser mais divulgado. E aí, quando ele veio para a Flica, eu digo, bom, ele vai falar desse Caruru, ele vai explicar o porquê desse Caruru dos 7 poetas. E foi a verdade, né? Além disso tudo, dessa expectativa minha em relação ao Caruru dos 7 poetas, eu conheci mais João, porque foi meu aluno muito pequenininho, mas, como eu disse a vocês, que ele já demonstrava esse potencial belíssimo dele, e então, ao longo dos anos, ele foi crescendo, se desenvolvendo, apresentando trabalhos. Ele criou aquela casa de barro que eu achei assim fantástica. É muito emocionante, né, Tia Léo? Assim, para mim também, que participei da Flica, tive professores meus ali na mesa, é muito bacana. A gente está com um tempinho aqui curto, mas assim, eu queria agradecer a sua participação, a sua declaração. O João está ali emocionado, eu estou vendo aqui pelo vídeo que ele está muito emocionado. Eu queria agradecer, Edgar, a professora Aproléu, ela que dialogava com minha avó, enfim, ela tinha uma preocupação e talvez, como eu, como artista, naquela sala de aula com um monte de meninos pequenos, às vezes sem querer falar, às vezes no silêncio, e ela talvez tenha sido, certamente foi a primeira pessoa com a minha cotidianidade, com o meu dia a dia, dentro do meu silêncio, né? E ela respeitava aquilo, e desde sempre eu aprendi a respeitar a professora Léo, a Proléu, como eu aprendi a chamar, e me tornei amigo das filhas, né? Principalmente Tina, que a gente já dialoga há muitos anos, e eu acabei fazendo uma homenagem a meus maestros, né? No meu último livro que eu publiquei, chamado Batismo à Ordem da Verdade, que é uma das pessoas a quem eu dedico esse livro é justamente a Proléu. Né? Olha que bacana, olha que bacana. E é muito lindo isso, esses encontros. Tia Léo, muito obrigado pela participação. João, é muito bacana esses encontros que a Flica proporciona, encontros entre professores,
alunos que se tornaram escritores, e muitas histórias assim na Flica, professores que vêm de Salvador ver alunos escritores aqui, né, que estão nesse caminho da literatura, da poesia, dos contos. Então, João, muito obrigado pela sua participação. A gente te espera aqui. Eu sei que Cachoeira está com você por onde você vai, né? Mas ela está aqui te esperando também. A Flica também está sempre de braços abertos para você. Muito obrigado. Obrigado a ti, muitas graças a toda a equipe. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto realmente é mais que realidade. Perfeito. Um abraço. Um abraço. Axé. Gente querida, esse foi o Flica na Rede, especial Flica 2011. Conversamos com autores como Marcelino Freire, Vitor Mascarenhas, Ronaldo Corrêa de Brito, o português Pedro Mexia, entre tantos outros grandes autores. Também saudamos a memória dos inesquecíveis Joel Rufino dos Santos, Hélio Pólvora e o Biratã Castro. Continue com a gente por aqui mesmo no canal da Flica no YouTube. Logo mais às 11 vamos relembrar a Flica 2012, na companhia de Chico Sá, Sônia Rodrigues, Márcia Tiburi e muito mais.